Muito bem, estamos chegando aí com o nosso podcast especial, né? Conversa Séria. Você que acompanha pelas emissoras, também pelas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, o nosso bom dia, né? Sejam bem-vindos. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você vai assistir. Seu João, um abraço, bem-vindo mais uma vez aqui à Conversa Séria. Ok, Fernando, é uma satisfação estar aqui mais uma vez para a gente conversar, uma conversa rápida e uma gravação excepcionalmente extraordinária, mas que é importante a pedido dos amigos que gostam sempre de ouvir e participar do nosso podcast. Então eu quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para todos. Muito bem. Seu João, acompanhando o noticiário nacional, governo federal, juntamente com toda a sua composição, parece que está meio encastelado. Os especialistas dizem que o presidente da República está encastelado. Na sua visão, o que é que isso quer dizer? O governo não decolou, o governo teve uma desaprovação maior do que a aprovação dele próprio em governos passados. O que é isso? É muito difícil analisar porque o governo Lula, nessa reta, desde que começou, ele tem sido um individualismo muito grande. A gente nota que há o individualismo, ele não é um governo de colisão, um governo que senta para conversar com os seus auxiliares, e aquilo deixa uma pessoa mais ou menos isolada, né? É o que vem acontecendo. O conhecimento que se tem, principalmente hoje através de redes sociais, que deixou muito cidadão informado, né? Exatamente desses fatos que acontecem. Quando um fato acontece, às vezes não sai nas grandes mídias, porque a grande mídia tem um determinado compromisso. E aí é preciso você buscar nas redes sociais, que tem sido um veículo muito forte de comunicação para que a população tome conhecimento. Então, na verdade, não tem assim, um governo não tem um ouvidor, um conselheiro, uma pessoa que possa orientar melhor o governo. Você começa pela expressão que o governo tem tido nesses últimos dias. Ele se expressa muitas vezes de forma dura e errada, e depois tenta corrigir e a correção fica pior do que o fato, né? Então, é de se lamentar que o Brasil esteja sendo governado dessa forma e não sabemos o rumo que esse governo terá. Eu sei o seguinte, de uma coisa pode ficar certa, não haverá impeachment. Por quê? Porque a oposição já entendeu que o governo dele, para a oposição, embora não para o Brasil, mas para a oposição voltar ao poder em 2026, fica mais fácil com o atual governo do que com o governo Geraldo Alckmin, que poderia se tomar um rumo completamente diferente. Então, é o que se vem notando, que há um consenso dentro da oposição de deixar o governo cada vez mais atrofiado, conforme ele está. Então, é um governo que não conseguiu sustentar uma base dentro do Congresso Nacional. Todos os projetos que o governo manda para o Congresso tem troco. Aquela moeda toma lá da cá. E aquilo em governo nenhum funciona. É difícil. É preciso que o governo mantenha uma certa liderança para poder governar bem. E isso não está acontecendo nesse atual governo. Então isso é muito prejudicial para a nação. Notas que há uma dificuldade muito grande com relação aos grandes projetos. Está aí um projeto ainda se arrastando, que quase sem fim, que é a reforma tributária, que seria uma esperança para o crescimento do Brasil andar mais rápido. E até agora não se tem notícia de como vai funcionar essa reforma tributária, porque não há uma divulgação correta, honesta, sincera, de como vai funcionar a reforma tributária. Se sabe que ainda não saiu das gavetas do Congresso Nacional e o governo fica de mão atada sem tomar nenhuma providência com relação ao futuro do país. Agora, em relação ao presidente da República querer culpar os governadores, ele repete a façanha de Bolsonaro. Atacou os governos, perdeu as eleições, Lula ataca os governos estaduais, sem saber a realidade de cada estado, e vai perdendo espaço. Está aí a pesquisa, né? O ataque que ele fez aos governos, por uma parte, ele tem até uma certa razão, porque na medida em que ele juntou toda a equipe, fez reuniões com os governadores, fez reuniões com os seus líderes e disse, vamos controlar um pouco esses gastos e controlar também um pouco a inflação para não subir tanto.
Aí os governos se juntam e sobe o ICMS dos combustíveis. Aquilo ali não foi uma atitude do presidente Lula, foi uma atitude de cada governador dos seus estados. Cada um que teve a audácia de subir mais ou menos. Teve estado que subiu mais, teve outros que subiram menos, mas todos subiram a taxação do ICMS, que já é uma taxação muito alta e quase que obrigatório para toda a sociedade brasileira. Por quê? Se você vai comprar laranja, ela vem de transporte rodoviário consumindo combustível. Se aumentou o combustível, vai aumentar o preço dessa laranja. E assim sucessivamente, qualquer produto ele recebe um aumento gradativamente com o aumento dos combustíveis. E é o que está acontecendo. Isso não é só no estado A ou no estado B, são todos os estados que tiveram essa atitude de aumentar o ICMS. Quer dizer, ninguém sabe até onde isso vai continuar dessa forma. Não existe uma lei, uma determinação que o ICMS, por exemplo, poderia chegar até X em cada estado. Você sabe que quando a gasolina, no governo Bolsonaro, a gasolina chegou a R$8, ele deu um corte brusco nos ICMS de cada estado, contra a vontade dos governadores. Foi uma crítica muito violenta, mas a gasolina voltou abaixo de R$5. Então, quer dizer, tudo isso é uma questão tributária. Se é uma questão tributária, cada um teria que ter a consciência que o momento não é propício para aumentar tributos. Na medida que se aumenta o tributo, aumenta a cesta básica, isso é natural. É o que está acontecendo com tudo. Seu João, mudando um pouquinho do assunto, lembrando que nós estamos numa edição especial do nosso podcast Conversa Séria, né? Você que acompanha todas as segundas-feiras também, nós temos diretamente nas rádios Cultura Rural e no nosso NE1. Mudando um pouquinho, o senhor é um homem evangélico e eu conversei com o padre Demétrio, que é reitor do Santuário Padre Biapina. Ele teceu muitos elogios ao senhor, né, pela abertura que o senhor dá nos seus veículos de comunicação. Como é, né, ser assim uma pessoa pluralista, uma pessoa que deixa, digamos, espaço para todos os lados? Ele fez um elogio ao senhor. Eu conheço o padre Demétrio, é uma pessoa de muita responsabilidade, uma pessoa que gosta de pregar também o evangelho, e nós devemos que um com os outros respeitar a fé de cada um. A fé é unilateral, a fé não é uma coisa que você pode transferir para outro, você pode ter sua fé e essa é importante ser respeitada. Então eu sempre procurei respeitar a fé de qualquer segmento, de qualquer instituição que prega a fé. O importante da vida da gente é ser cristão e ter a responsabilidade um para com os outros. Se a gente não tiver respeito um para com os outros, de que adianta a fé? Então isso é importante. Então eu até parabenizo o padre e dizer que eu sempre estaria à disposição, não só do padre Demétrio, mas de todos eles. Eu me dou muito bem com o padre, o Monsenhor Pescarmona aqui, é um meu amigo, uma pessoa há muitos anos que é meu amigo. Então eu tenho eu respeito todos eles, todos são muito bem recebidos nas nossas emissoras e graças a Deus está aqui prestando esse serviço, que não é um serviço que eu presto para mim. Nós prestamos serviço nas nossas emissoras e no nosso portal exatamente para a população. Então nós temos que respeitar a vontade da população. Isso é o que é o mais importante para uma sociedade. Outra coisa que eu vi e assisti a conversa na nossa viagem, na nossa ida ao estado de Pernambuco, é que o senhor abriu espaço, o senhor falou sobre isso, mas não assim com detalhes. Abriu espaço para que outras pessoas pudessem comprar máquina de costura, sendo que o senhor, desejando ou não, o senhor é o maior investidor da área têxtil em Guarabira e na região do interior. E o senhor buscando parceria para que outras pessoas comprassem máquinas. Olha, eu gosto muito de incentivar as pessoas em qualquer atividade. Mas naquela atividade que a gente mais conhece, principalmente que é o ramo de costura industrial, a gente vê que hoje é um mercado aberto. A pessoa que tem 5, 6 máquinas em casa ou na família e que quer prestar serviço para qualquer uma rede de loja ou para qualquer uma outra instituição, seja aqui da Paraíba, seja de Pernambuco, tem serviço à vontade para se fazer. E esse serviço é um serviço que realmente são duradouros e compensa, porque no ramo confecção, fazer 10 peças não compensa o preço. Mas se você for fazer 1000 peças, já compensa.
tudo isso é questão de produtividade. Então, quanto mais as pessoas se modernizarem com máquinas mais modernas, com máquina mais eficiente, mais produtividade vão ter e mais lucro vão ter também. Então, eu acredito muito nesse ramo e nós vamos incentivar. Tenho conversado com a prefeita Léa, que é uma pessoa de muita sensibilidade e que está interessadíssima em também montar um núcleo produtivo aqui em Guarabira, chamado Escola Permanente, que eu tenho certeza que vai ser muito importante para aquelas pessoas que precisam desenvolver as suas atividades no ramo de costura industrial. Muito bem. Para finalizar, suas considerações finais nesse bate-papo de hoje do Conversa Séria, né? Um bate-papo bem informal, mas com a prestação de serviço. Aliás, quero abraçar aqui o ex-vereador Irineu Júnior, né, que me confidenciou, que acompanha sempre o nosso podcast. Também o Marcos Damásio, que trabalha na prefeitura, acompanha o nosso podcast. Os nossos amigos Gilson Cândido e tantos, né, que são seus amigos também, estão ligados no podcast. Eu quero abraçar a todos, Fernando, dizer que é com muita satisfação que essas pessoas que têm conhecimento em nos acompanhar no nosso podcast, para nós já é uma gratificação muito importante. Então, mando um abraço para todos. Tenho um respeito e uma admiração muito grande por Irineu Júnior, que é uma pessoa de muita responsabilidade, que tem trabalhado pelo engrandecimento também da cidade de Guarabira. Isso é muito importante para todos nós. Valeu, bom dia, um abraço a vocês.